Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h24, uma pergunta vou fazer para você nesta manhã de segunda. Você já fez a declaração do imposto de renda? Não vai deixar para a última hora, hein? Senão pode ter problema com o leão. E para evitar aí que os contribuintes caiam na malha fina ao declarar o imposto de renda, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Santa Catarina, o SESCOM Santa Catarina, realiza amanhã uma ação importante em um shopping aqui de Joinville, das 10 da manhã até as 10 da noite, no Shopping Miller, para orientar as pessoas como fazer a declaração, dirimir algumas dúvidas também que são muito comuns nessa época do ano. O vice-presidente do SESCOM, Douglas Steffen, está com a gente para falar desse trabalho amanhã. Douglas, bom dia, bem-vindo, meu caro, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos, tudo ótimo. Tirando a chuva, né? Pois é, peguei uma chuvinha aqui, peguei um trânsito, realmente o trânsito está intenso, né? Joinville com chuva é assim. Né? Joinville já sem chuva já exige atenção, né? Verdade. Muito bem. Atenção também, além do trânsito com chuva, é na questão da declaração do imposto de renda, né? Porque a gente sabe que nessa época do ano é aquela correria, vocês que são profissionais têm uma demanda muito alta de serviço também, além das já tradicionais ao longo do ano, enfim. Mas antes da gente falar da ação de amanhã, alguma alteração importante que o contribuinte precisa ficar atento para essa declaração base 2022? Boa, Marcos. Realmente é muito importante em virtude da multa, que daqui a pouco a gente já vai falar sobre ela também, né? Mas sim, o prazo ele foi estendido, é maio. As regras gerais são as mesmas, não mudou nada em comparação ao ano anterior. Basicamente nada, né? Uma coisinha ou outra do próprio sistema. Mas quem já faz declaração aí há pelo menos 4, 5 anos, basicamente não mudou muita coisa não. Tá só a questão do prazo mesmo. 30 de maio é o término, aí sim não tem mais o que fazer. Tem muita gente deixando para a última hora? Não, esse ano interessante. O governo prorrogou e as pessoas vieram antes. Em março já tinha bastante gente, né? São mais ou menos 34 milhões de contribuintes, né, do Brasil todo que entregam a declaração. E esse ano que houve prorrogação, o pessoal chegou um pouquinho mais cedo. Que bom, né? Que bom. E qual acaba sendo a principal dúvida, né, que o contribuinte tem, hein, Douglas, em relação... Todo ano é sempre a mesma coisa, claro, tem as pessoas que contratam um profissional, tem as pessoas que fazem por conta própria, enfim, mas a dúvida parece se repetir todo ano, é isso mesmo? Sempre a questão é, eu sou obrigado a declarar ou não? Né? Essa é a pergunta-chave, realmente as pessoas ficam com dúvida porque não existe mais uma declaração de isenção. Se você está numa regra que te obriga a fazer a entrega da declaração, você vai lá e faz. Se você está fora daquelas regras, você não precisa fazer. Então, pode ser que um ano sim, outro não, e assim vai, né? Então, as principais regras que o pessoal precisa se atentar. Se esse contribuinte teve renda superior a 28.500, arredondando aqui, né? 28.500, renda tributável, ele declara. Se ele recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, como por exemplo uma herança, tinha um recurso na poupança, algo nesse sentido, rendeu mais que 40 mil reais, obrigado a declarar também. Quem teve atividade rural superior a 142 mil reais, também é obrigado a declarar. E um ponto que pega muita gente, bens acima de 300 mil, se somar todos os bens e direitos do contribuinte somados ultrapassarem 300 mil, ele é obrigado também a fazer a declaração. Então, hoje qualquer terreno, né, uma casa, um imóvel, enfim, soma todos os bens. E outro ponto importante, o somatório dos bens inicia a partir de 5 mil reais. Então nós temos bicicletas por 10 mil, né? De repente ele tem um skate elétrico, passou de 5 mil reais, ele tem que começar a somar esses bens. Bens direitos superiores a 300, obriga ele a declarar também. É muito fácil você chegar a um patrimônio de 300, 400 mil rapidinho, né? Exatamente. O Douglas, a gente já falou aqui no Jornal da Manhã sobre, inclusive, uma das possibilidades que é doar parte do imposto de renda para fundos sociais, né? Você tem percebido que o joinvilense, o catarinense está fazendo isso também ou ainda não? Sim, também. De uns 6, 7 anos atrás começou esse movimento, bem interessante. Eu participo também do núcleo da CIG, a gente começou esse movimento, a Jorpem também começou esse movimento, de incentivar os contribuintes locais a doarem para fundos sociais aqui mesmo, de Joinville, né? Ou Santa Catarina, você pode até escolher outra localidade. E esse movimento realmente já fez, se eu não me engano, Joinville no passado arrecadou mais de R$1 milhão para os fundos municipais. Então você pode, na própria declaração, fazer a doação, e aí existe uma limitação, tanto para o ECA, quanto, né, que é o da criança e adolescente, quanto para o idoso. Ou você pode, ao longo do ano, já ir doando para esses fundos, guardar esses recibos e no ano que vem apresenta para a declaração. Então, tanto faz de uma forma ou outra, né? Claro que de forma mensal,
você consegue contribuir mais, consegue ajudar mais. Existe uma limitação de 6% do valor que você doou em relação ao imposto devido. Né? Então é essa comparação que deve ser feita. Mas realmente, se o dinheiro ficar aqui é melhor, né? Senão eu costumo dizer que o dinheiro vai pro tio Patinhas, né? Tá lá no cofre, vai para Brasília, de repente esse recurso não volta. Se você consegue entender que existe realmente um trabalho que com idosos, com crianças, com adolescentes, aqui em Joinville, e realmente tem muitos projetos bacanas, né? A sociedade joinvilense é uma sociedade que abraça realmente essa causa. Exemplo do próprio Bolshoi, né? Que a cidade abraçou e tudo mais. Então existem também outros fundos, você pode doar, o dinheiro fica aqui e contribui certamente para a nossa sociedade. Certamente ajuda, né? Ajuda a cidade e o estado também. Ô Douglas, queria comentar um pouquinho com você sobre essa questão de como é que o setor contábil, né, tá avaliando até as projeções aí do novo governo no cenário tributário. Você é especialista, você está envolvido nas discussões, né, do setor, enfim. Sim. Há alguma sinalização de maior tributação no setor produtivo? O que se discute sobre isso, hein? Bom, a legislação ela não permite que sejam criados novos tributos dentro do ano corrente. Né? Existe um princípio da anterioridade que acaba atrapalhando nesse sentido. Atrapalhando positivamente, né? Sim. Atrapalhando o caso do governo no sentido de ampliar a tributação. Então, se acontecer, vai acontecer a partir do ano que vem. Né? E de fato vai acontecer. Isso é inevitável, né? Eu acho que todos acompanharam a questão da PEC da transição. Sim. Eu costumava dizer para os meus acadêmicos que se você chega em casa, olha família, eu ganho 10 mil reais, vão gastar 10 mil, tá tudo certo, a gente entende, nós ganhamos isso, conseguimos gastar 10 mil. Agora eu chego em casa e falo, pessoal, nós vamos gastar 12. Aí meu filho vai perguntar, mas pai, como é que tu vai gastar 12 se só ganha 10? De fato é isso, né, gente? Se o governo determina que vai gastar mais do que ele consegue arrecadar, como que ele vai fazer? Arrecadar mais de uma forma, aumentando o tributo. Não tem outro meio, não tem outra forma, porque ele não reduziu a despesa. Isso que é o grande problema e um risco Brasil que estávamos vivendo até então, né? Tem esse arcabouço fiscal que vai acontecer, vai ser exposto ainda para a mídia, né? Nós, cidadãos, ainda não sabemos exatamente o que é, mas nesse meio vai ter essas informações de como será feita a arrecadação, né? Fala-se em taxação de produtos importados, né? Então realmente tem meios, vai ter que ser criado mecanismos para aumentar a arrecadação, infelizmente, em virtude do gasto maior do governo federal. O governo está trabalhando para isso e a gente não tem para onde fugir, né? Exatamente. Douglas, sobre a ação especificamente que vai acontecer amanhã, vai ser no Shopping Miller, né? Das 10 da manhã às 10 da noite, que é o horário de funcionamento do shopping, enfim. O que vai acontecer lá? De que forma que a gente pode aproveitar a presença desses profissionais lá? Excelente, Marcos. Nós teremos a presença o tempo todo, né? Então, das 10 às 10, de contadores, de profissionais da área contábil disponíveis para conversar sobre imposto de renda. Então, você aí que tem algum tipo de dúvida, já até conversou com o contador, mas quer uma segunda opinião, vai lá. O contador vai conversar com você, vai trocar uma ideia, vai te explicar alguns pontos. Claro, não é a ideia fazer a declaração desse contribuinte, mas realmente orientá-lo, né? De como ele pode proceder, de repente ele vendeu a casa dele, vai ter ganho de capital, não vai ter... Faleceu um ente da família, ele quer saber um pouquinho mais sobre o espólio. Enfim, tem tantas dúvidas, né, que ele pode tirar. Aproveitar esse momento porque vai ser meio que uma consultoria gratuita. Agora, deixar bem claro também que os profissionais não vão fazer a declaração, isso né? Mesmo, apenas isso tirar mesmo. dúvida. Não deve chegar com um monte de papel lá, ó, faça. Não é isso, né? E já aconteceu mesmo, Já, pessoas que vieram com toda a papelada, documentação. Mas não, gente, a ideia é conversar mesmo, explicar, orientar. Né? De repente ele tá já 2, 3 anos sem fazer declaração, então vai ter multa, precisa ser orientado, precisa ser explicado o que acontece, né? Então, enfim, vai ter um profissional lá para conversar realmente sobre imposto de renda, sobre declaração de imposto de renda. Certamente vai ajudar muita gente, hein? Vai. Douglas Steffen, vice-presidente do Sescom Santa Catarina. Douglas, obrigado pelo bate-papo, bem informativo ao nosso ouvinte. Bom trabalho amanhã e parabéns pela iniciativa aí do sindicato e de todos vocês. Obrigado, gente. Sucesso. Obrigado.